A paz do Senhor para os amados irmãos. Esta é a primeira de uma série de pequenas mensagens com base nas leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. O tema desta segunda-feira é a oração da fé. Texto áureo, Tiago, capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O texto básico se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, dos versículos 14 ao versículo 18. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. A oração é uma arma fundamental que muitos crentes têm desprezado. Orar significa pedir, rogar, clamar por outrem. Para ter uma vida espiritual plena da presença de Deus, o cristão necessita da oração e da palavra, tanto como ele precisa de água e do alimento para nutrir e manter vivo seu corpo físico. Em sua carta, segundo Russell Shedd, Tiago apresenta alguns requisitos para que haja eficácia na oração do crente em Jesus Cristo, sobre os quais iremos discorrer. Sentimento de necessidade e dependência. No capítulo 1, versículo 5, Tiago nos chama a atenção que se temos falta de alguma coisa, devemos nos achegar a Deus em oração e pedir. Apenas pedir. E por que ficarmos adiando? Por que termos tanto escrúpulo em nos achegar a Deus, se tantas vezes passamos por situações nas quais precisamos nos humilhar diante dos homens? O que é preferível? Deus não nos lançará em rosto aquilo que lhe pedirmos. Pelo contrário, Deus tem prazer em dar boas dádivas aos seus filhos. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Nossa relação com Deus deve ser de humildade, pois Deus resistirá ao soberbo. Fé desapossada de dúvida. Este seria o segundo requisito. Só os que oram com fé receberão e reterão consigo o que buscam junto a Deus. Tiago nos adverte para orarmos com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago ainda afirma que a oração da fé salvará o doente. E por que ele pode fazer tal afirmação? Porque a eficácia da oração consiste em Deus mover-se em nosso favor e também em favor daqueles pelos quais temos orado, e isto pelos méritos de Cristo. É o Senhor que sara, levanta o doente e perdoa-lhe os pecados, caso os tenha cometido. O terceiro requisito, singeleza de coração. A intenção do coração configura-se muitas vezes em obstáculo para alcançarmos as bênçãos do Senhor. Devemos nos aproximar de Deus com pureza de coração e santidade.
Devemos também orar com uma atitude de perdão. Qualquer sentimento de raiz de amargura ou sentimento faccioso presente em nosso coração impedirá nossas orações diante de Deus. A inconstância entre uma vida de piedade e impiedade afasta-nos da comunhão com Deus e configura-se num impedimento às nossas orações. O alvo de nossas orações deve ser a graça de Deus que Ele nos dá liberalmente. Concluindo, o crente que ora é alguém que compreende que não pode viver sem Deus e sem os seus cuidados, sem a sua provisão espiritual e material, sem a sua proteção contra os males deste mundo e os ataques do inimigo, sem a cura para o corpo e para a alma que só Ele pode nos dar. Podemos orar assim: Pai, nos fortaleça para que possamos vencer todos os obstáculos que nos impedem de viver uma vida de oração e de intimidade contigo. Deus jamais deixará a oração dos seus servos sem resposta, quando o seu propósito for de glorificar o nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja e também a nossa família, em nome de Jesus.